Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. O primeiro da semana, né? Começando mais uma semana, então uma ótima segunda-feira para você, uma ótima semana também, que seja uma semana aí abençoada, que seja a melhor semana da sua vida e vamos que vamos aqui para o nosso giro de notícias que tem novidade interessante. Vamos falar aqui sobre a transmissão da final da Taça Rio entre Vasco e Botafogo, que terá TV aberta, novidade aí bem bacana. Vamos falar também sobre Carlinhos, que tá sumido, hein? Vocês sentiram falta aí do Carlinhos nas últimas partidas? Não tá sendo nem relacionado. E vamos falar também sobre Léo Matos, que participou do Gigante Cast e falou sobre a expectativa para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso depois da vinheta. Mas antes da vinheta, aquele esqueminha, né? Você deixa o like, que é muito importante, senta logo o dedão aí nesse like e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e eu quero saber se você já tem o OneFootball no seu celular. Se você não tem o OneFootball, você está marcando bobeira, porque o OneFootball é o melhor e mais completo aplicativo para você ter no seu aparelho celular para saber tudo o que acontece no Vascão e também no futebol em geral. Lá no OneFootball você assiste de graça o campeonato francês e o campeonato alemão com imagens. Então, não perca essa oportunidade, é completamente de graça. Eu tenho o OneFootball no meu celular e recomendo. Baixe aqui, o link está na descrição, completamente de graça. Repito mais uma vez, porque hoje em dia poucas coisas no mundo são de graça, né? E o OneFootball é completamente 0800. Baixe, o link está aqui na descrição e você baixando nesse link da descrição, você ainda dá uma moral aqui para o canal Machão da Gama. Afinal de contas, o OneFootball é um anunciante aqui do canal. Bom, e vamos começar aqui trazendo uma boa novidade, né? A Taça Rio, final entre Vasco e Botafogo, terá transmissão da TV Record. A informação foi dada hoje no canal Atenção Vascaínos pelo meu amigo Emerson Rocha. Vasco e Botafogo disputam a final da Taça Rio, Flamengo e Fluminense disputam a final do Carioca e aparentemente a TV Record vai transmitir todas essas partidas aí nos próximos finais de semana. Isso justifica o horário diferente, né? O horário alternativo das partidas entre Vasco e Botafogo. O primeiro jogo no Engenhão, no próximo domingo, será às 11h05 da manhã. 11h05 da manhã, a partir de um horário completamente diferente, né? Chama atenção esse horário quebrado, 11h05, não é 11 horas não, é 11h05, partida no Engenhão, Botafogo e Vasco, transmissão da TV Record. O jogo da volta será em São Januário no próximo sábado, né? Sem ser esse sábado agora o outro, às 3 horas da tarde, 15 horas. Então, novidade aí bastante interessante, né? Legal aí para todo mundo poder acompanhar. Um jogo transmitido em TV aberta é sempre bacana. Será transmitido pela TV Record. Não sei se para todo o Brasil, mas com toda certeza para o estado do Rio de Janeiro, né, Record Rio, e outras praças que já transmitiam o Campeonato Carioca. Então, se você, aí na cidade que você mora, no estado que você mora, a Rede Record já transmitia alguns jogos do Campeonato Carioca, então muito provavelmente vai transmitir essa final entre Vasco e Botafogo também. Vou pesquisar aqui durante a semana, correr atrás dessa informação para saber para quais praças, né, a Rede Record vai transmitir essa partida. De toda forma, tem outras opções também, como o TikTok, que vai continuar transmitindo completamente de graça a Taça Rio, né? Já transmitiu a semifinal, vai transmitir a final também. E agora, além do TikTok, tem a opção também da Rede Record. Novidade bastante interessante, Vasco e Botafogo vão fazer essa final aí da Taça Rio, torneio que vale R$1 milhão, né? E para o Vasco, dinheiro é sempre muito importante. E vai ser um teste bacana também para a Série B do Campeonato Brasileiro, afinal de contas, o Botafogo é nosso adversário na Série B. Disse até no vídeo de ontem isso aqui, né? É um teste muito importante para o Vasco, acho que o Vasco é o favorito, o Vasco está no momento melhor do que o Botafogo, o time do Vasco está mais pronto do que o Botafogo, mas o Botafogo é uma instituição centenária também do nosso futebol, uma instituição que merece sempre o respeito, está numa situação complicada, assim como o Vasco também está.
Como eu disse, acho que o Vasco está alguns passos à frente nesse processo aí que o Botafogo, mas o Botafogo sempre merece muito respeito porque é uma instituição também centenária do nosso futebol, de muita tradição. Então, a tendência de que teremos aí 2 jogaços nessa final de Taça Rio e tomara que o Vasco saia com essa taça. Decisão em São Januário, o Vasco vai ter uma oportunidade aí de levantar um troféu em São Januário, algo que não acontece desde 1992, quando o Vasco foi campeão carioca em São Januário. Isso acontece porque, geralmente, quando o Vasco joga decisão no Rio de Janeiro, a decisão é no Maracanã. Dessa vez, final da Taça Rio em São Januário, o Vasco pode levantar um troféu na sua casa, então tem esse gostinho também. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar de Carlinhos. Cadê o Carlinhos, cara? O Carlinhos simplesmente não está sendo mais relacionado e ninguém sabe o que aconteceu. A última partida que o Carlinhos entrou em campo foi naquele jogo contra o Boa Vista, né, que o Marquinhos Gabriel sentiu no aquecimento. O Carlinhos entrou ali, foi titular nessa partida, não fez uma atuação boa e aí desde então não foi relacionado mais. O Vasco jogou ali contra o Resende, jogou contra o Madureira as 2 partidas e o Carlinhos simplesmente não foi relacionado. E algo que chama atenção é que o Vasco, quando entrega o seu Media Kit, né, o Vasco também faz sempre ali publicações no site oficial, colocando a situação de cada jogador porque não foi relacionado, como por exemplo, o Hernando. Hernando não foi relacionado porque está no processo de recuperação física, não teve férias, então está ali se tratando para para voltar cada vez melhor, etc e tal. Rômulo sentiu incômodo contra o Madureira, está sendo preservado, etc e tal, pipipi popopó. O Carlinhos não tem nenhuma justificativa, né? O que dá a entender que pode ser realmente uma opção técnica e tática do professor Marcelo Cabo de não estar utilizando o Carlinhos. Será que o Carlinhos perdeu espaço de vez com o Marcelo Cabo? A gente só vai saber com o decorrer das partidas, né? O decorrer da temporada, mas parece que o Carlinhos não está com tanta moral assim com o professor, não. E você, sentiu falta do Carlinhos? Está sentindo falta do Carlinhos? Comenta aqui para mim, eu quero saber a sua opinião. Bom, e para encerrar o vídeo aqui, vamos falar da expectativa para a Série B do Campeonato Brasileiro e quem vai falar sobre isso é o nosso lateral direito, Léo Matos, que tá com moral, né? 2 assistências na semifinal contra o Madureira, vem cada vez mais se firmando na lateral direita do Vasco e também conquistando o respeito e o carinho do torcedor vascaíno. O Léo Matos foi o convidado do Gigante Cast, podcast do Vasco, onde eu apresento ao lado do meu companheiro Vaguinho, que por sinal está passando aí na sua tela, é o podcast de esportes mais ouvido lá no Spotify. Então se você ainda não ouviu o Gigante Cast, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você assistir esse episódio, ouvir esse episódio aí com o Léo Matos. Foi uma baita de uma entrevista e o Léo Matos fala aí da sua expectativa para essa temporada, para a Série B do Campeonato Brasileiro, onde ele quer o título, ele quer ser campeão da Série B, só subir não basta não. Confira o que disse o Léo Matos. A expectativa é muito grande, eu não joguei uma Série B ainda, temos muitos jogadores jovens também que não tiveram essa oportunidade, eu não sei se os jogadores mais experientes tiveram alguma experiência de Série B, mas a gente tem um comandante que tem muita experiência. Se não me falha a memória, eu acho que ele já participou de 5 ou 6 Série B, isso também gera experiência. Então, assim, como eu vinha falando, nosso comandante ele tem uma experiência muito grande e estava até conversando sobre isso com a gente no outro dia. Ele até falou, ano passado eu joguei o primeiro turno na Série B e o segundo turno na Série A, que eu não sei com quem ele jogou na Série B, mas o segundo turno ele jogou no Atlético Goianiense. E são 2 campeonatos completamente diferentes, muito mais pegado, as situações de campo são muito piores, digamos assim, né? Campos pequenos, de qualidade de repente não muito boa do gramado, campo um pouco mais escuro, de repente uma viagem mais longa, e ele já começou a preparar pouco a pouco a gente mentalmente para esse tipo de situação, né? Um ambiente um pouco mais hostil. Eu tenho certeza que a gente vai chegar na Série B muito forte, entendeu? Vem se montando hoje aqui no Vasco uma unidade muito grande em relação à direção, jogadores, comissão técnica, tem um entendimento muito grande de todas as partes e, assim,
Eu tenho uma confiança enorme de que as coisas vão dar certo, a gente vai ser campeão dessa Série B. No final do ano a gente não vai só conseguir o ascenso, a gente tem que ser campeão. E é isso, né? Refaço o convite aqui. O podcast GiganteCast está muito maneiro, então se você ainda não ouviu, tem o link aí na descrição, é só você clicar, ir lá no Spotify, né, escutar, que ficou muito maneiro, uma resenha muito descontraída com o Léo Matos. O próximo convidado será o Andrei, vai sair na sexta-feira, então já fique ligadinho aí que o GiganteCast está sendo sucesso de audiência. Conto com a sua audiência lá também. Vou ficando por aqui, um grande abraço, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, saudações vascaínas, até a próxima, fui!